Pessoal, boa tarde para todo mundo. O objetivo nosso hoje aqui é fazer um DDS para falar sobre prevenção e combate a incêndio. Aqui nós temos pessoas aqui que trabalham com a parte de NR34, trabalha quente, trabalha com solda, com maçarico, com esmerilhadeira, lixadeira. Pessoas da construção civil também que trabalham com equipamentos portáteis, energizados. Pessoas que trabalham com a parte elétrica energizados, materiais energizados também, que tem o risco de acontecer um princípio de incêndio. Então, quando a gente fala de princípio de incêndio, tem algumas situações que a gente tem que entender primeiro. Antes de eu falar de extintor, de agentes extintores de incêndio, é importante a gente entender o que causa o incêndio, o que gera o fogo, por exemplo. A gente precisa basicamente de 3 elementos para ter o fogo, certo? Eu preciso ter combustível, eu preciso de ter o oxigênio, que é o comburente, e preciso de ter o calor. São os 3 elementos. Se eu tiver 1 ou 2, eu não tenho fogo. Eu preciso dos 3 e a reação em cadeia. Por exemplo, esse ambiente que a gente está aqui agora, a gente pode dar exemplo dos combustíveis que a gente tem aqui. Quando eu falo de combustível, eu tenho ele em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Os mais comuns são os combustíveis sólidos, certo? Eu tenho aqui vegetação, né, materiais sólidos aí que pegam fogo às vezes com uma certa facilidade. Eu tenho madeira, eu tenho plástico, papel, são materiais sólidos. E esse tipo de material é o tipo de material que pega fogo em superfície e em profundidade. Ou seja, se eu colocar um monte de papelão aqui e colocar fogo, você vai perceber que o fogo pega no meio, pega embaixo, pega em cima, em toda a propriedade do material. E sempre ele vai deixar um resíduo no final. Então é o tipo de incêndio de classe A, certo? É um tipo de incêndio onde a gente geralmente, quando vai fazer a extinção dele, quando a gente fala do triângulo do fogo, né, combustível, calor e oxigênio, ou eu vou retirar o calor, eu vou resfriar, ou eu vou retirar o oxigênio, eu vou abafar. Essas 2 situações a gente consegue eliminar. E se eu também fazer um isolamento, dependendo da área que ainda não pegou fogo, eu consigo acabar com o fogo, porque o material vai queimar, só que a área que não foi afetada ainda não vai alimentar aquele fogo. Essa é uma situação. Materiais de classe A, sólidos. Nós temos também os líquidos inflamáveis, que é muito comum na área de vocês: gasolina, diesel, thinner. São materiais que pegam fogo com mais facilidade, tem o ponto de fulgor baixo. Quanto menor o ponto de fulgor do equipamento, mais fácil ele pega fogo. Então esses líquidos inflamáveis, que é muito comum em posto de gasolina, em indústria, ele é diferente do classe A. O classe A eu falei que ele pega fogo em superfície, em profundidade e deixa resíduos. O líquido inflamável, que é o classe B, ele pega fogo só em superfície. Se eu pegar um tambor cheio de gasolina e colocar fogo nele aqui agora, vocês vão perceber que vai queimar só em cima, só na superfície. Mas ele não deixa resíduo. Se eu deixar queimar a gasolina inteira, vai ficar preto o tambor, mas não vai ficar nada lá, nenhum tipo de resíduo. E geralmente, como é que eu faço a extinção desse tipo de material, classe B? Ou por abafamento, né, que é o mais comum. Eu posso fazer por resfriamento? Não é indicado. Eu utilizar, por exemplo, um extintor de água em líquido inflamável. Eu vou utilizar um extintor de pó químico seco. Eu vou abafar, né? Eu vou retirar o oxigênio, vai ficar ali o combustível e o calor, eu não tenho oxigênio, o fogo apaga. E tem também o tipo mais comum também, que é o classe C, que são os materiais energizados. Tudo que tem energia elétrica, a área sua. Painel de máquina, computador, notebook, data show, televisão, tudo que tem energia elétrica. Muito comum na indústria, painéis de máquinas, equipamentos. Então, quando ele está energizado, ele é classe C. Geralmente eu vou utilizar um extintor de PQS, eu vou utilizar um extintor de CO2. Eu nunca posso tentar apagar um fogo com materiais energizados utilizando água. Porque a água conduz a energia, eu posso sofrer um acidente. Jamais eu posso fazer isso. Certo? Então, essa característica do material energizado, qual que é? A gente falou do classe A e do classe B, que tem as características, né? O classe A pega fogo em superfície, profundidade, não deixa resíduo. O classe B só em superfície e não deixa resíduo. O classe C, a partir do momento que eu tiro a energia dele, ele passa a ser de classe A. Ou seja, aí eu posso jogar água. Vocês já viram que o corpo bombeiro, quando está pegando fogo em edificação, ele joga água? A gente vê a cena do bombeiro resfriando aquele lugar. Só que ele já certificou que não tem energia. Por isso que é importante, quando a gente tem
uma indústria, por exemplo, a brigada de emergência, as pessoas que fazem parte da equipe de emergência, saber aonde desliga a energia geral daquele local. Porque é uma das primeiras coisas que o bombeiro vai certificar para ele começar a fazer o sistema de resfriamento. Certo? Está tranquila essa questão das classes de incêndio? Por que é importante? A gente tem que entender um pouco das classes. Antes de eu pegar o extintor de incêndio é uma das coisas mais simples da gente utilizar. Só que tem muita gente, quem aqui nunca usou um extintor, levanta a mão. O restante usou? Levanta, quem já usou? Você não, nenhum dos dois, né? Nem usou, nem deixou de usar. Então, o extintor de incêndio, se você pegar o extintor, você nunca pegou um extintor na vida, se você ler o rótulo dele aqui, ele te fala como é que usa ele. Só que na hora que está pegando fogo, quem que vai querer ler um rótulo desse aqui? Já tem que saber usar. É ou não é? Olha aqui, ó. O que está escrito aqui, ó? Use o extintor na posição vertical. Posição em pé. Eu não posso usar o extintor na horizontal, deitado. Certo? Ele não vai pegar pressão também? Não vai. Puxe a trava de segurança. Essa trava, esses extintores aqui estão todos vazios, tá? Geralmente o extintor, quando ele está carregado, ele vem com um lacre. Para que serve o lacre? Para mostrar que ele não foi usado. Essa trava de segurança aqui, ó, é o que está falando aqui, ó. Puxa a trava de segurança. Geralmente eu vou ter aqui um lacre. Primeiro, antes de puxar, eu vou girar essa trava. Eu giro e vou arrebentar o lacre, aí eu puxo. Vocês percebem que quando está com a trava aqui, ó, eu não consigo utilizar o extintor. Para quê? Para não ter um acionamento acidental. A partir do momento que eu tiro, está liberado o gatilho, eu vou pegar a ponta da mangueira e vou direcionar, acionar aqui o gatilho e vou direcionar aonde? Aonde que eu direciono? Para a base. Para a base do fogo. Por que é a base do fogo? Antes da gente falar da questão da base do fogo, é importante a gente, quando eu vou fazer o combate a incêndio, eu tenho que prestar atenção no ambiente, verificar a direção do vento, verificar se tem risco de aproximar daquele foco de incêndio. Eu vou aproximar progressiva e cautelosamente. Na base do fogo, igual o Tomé falou aqui agora. Por quê? Aonde eu tenho mais material combustível, a base do fogo, aonde a temperatura está mais alta. E aí eu vou conseguir apagar com mais facilidade. Certo? Então não tem segredo com relação à utilização dos extintores. Outra coisa importante, o extintor de incêndio, gente, a partir do momento que eu usei ele, se eu usei 10%, 50%, 30%, ele vai ser recarregado novamente, eu não vou poder guardar ele. Então, aquela questão do rescaldo, né, que é muito comum, a pessoa vai lá, dá aquele mijinho ali e para, dá aquele outro mijinho ali e para. Não, desculpa o palavreado, né, mas ele vai acionar na base do fogo e vai acabar com o material que tem aqui dentro. Porque ele vai ter que ir para a recarga. E no final eu vou deixar o extintor nessa posição, deitado, para a brigada, alguém ali responsável, fazer o recolhimento e colocar outro extintor no lugar. Certo? Dúvidas sobre isso que a gente acabou de falar? Prevenção e combate a incêndio, uso de extintores. O extintor também é importante falar isso aqui, que ele tem 3 tipos de manutenção. Manutenção de primeiro, segundo e terceiro nível. Primeiro nível, inspeção visual. Geralmente eu faço ela uma vez por mês. Eu vou verificar o quê? Vou verificar as condições do extintor. Vou verificar a estrutura dele, se ele está limpo, se ele está pressurizado, se ele está com a trava de segurança com o lacre, como é que estão as condições da mangueira, verificar se ele não está vencido. Manutenção de primeiro nível. Manutenção de segundo nível, recarga. Deu 1 ano, eu tenho que retirar o material que está aqui dentro, independente se eu usei ou não, e mandar para a recarga, para a empresa que é credenciada no bombeiro, no Inmetro, fazer a recarga. E a manutenção de terceiro nível, o teste de estanqueidade. Vocês podem perceber que as paredes dele é o quê? Solda. Então eu tenho que testar através de pressão, teste hidrostático, para ver se a parede está resistindo à pressão que o extintor precisa de ter. Certo? Então é muito importante quem vai trabalhar com atividade a quente, por exemplo, saber manusear o extintor. É lógico que você está fazendo uma atividade com solda, com maçarico, o que for, tem que ter um brigadista próximo ali, ou até mesmo a pessoa da equipe que é treinada tem que ter extintores de incêndio próximo. Quando você pega lá a autorização de trabalho a quente, vai ter no checklist perguntando se tem extintores ali próximo ao local. Isso é fundamental. E toda edificação, independente se é atividade a quente, se é uma construção civil, se envolve ali manutenção, parte elétrica, ela tem que ter ali, né, o quantitativo de extintor de acordo com o projeto. Cada local
é um tipo de projeto diferente. Então eu tenho ali o raio, a área máxima que eu posso percorrer até encontrar o extintor. Tem áreas que é de 10 metros, tem área que é 15 metros, geralmente é 15 metros. Eu saí desse ponto aqui até o próximo, eu tenho que encontrar o extintor no máximo a 15 metros de distância. Que é uma distância média para eu percorrer para pegar um extintor para combater um princípio de incêndio. Certo? Dúvidas? Faltou alguma coisa eu falar aqui relacionado ao extintor que vocês acham que tem que complementar aí? Sobre combate a incêndio? Pode perguntar. Explicar o porquê que coloca o extintor para baixo, né? Desse jeito aqui? Isso é o seguinte, que eu não posso fazer nunca. Eu usei o extintor, eu vou lá e geralmente o extintor ele fica pendurado 1,60 m de altura ou fica fixado no chão. O fato de eu colocar ele deitado é um sinal para mostrar que ele não pode ser usado mais. Ah, se eu posso pegar aquele extintor e já levar ele para o depósito de uma vez, melhor ainda. Mas o fato de eu colocar ele deitado aqui, ó, representa que ele tem que receber uma manutenção. Se eu pegar, imagina se eu pego esse extintor aqui, uso ele e penduro ele novamente. Ele fica lá. Aí pega fogo em outra máquina, a pessoa vai correr, vai pegar aquele extintor e... O que aconteceu? E o fato também dele ficar deitado, né, que é uma questão importante, é justamente para quê? Ele está deitado ali, eu já tenho que pegar outro e colocar no lugar dele e retirá-lo. Se às vezes eu só retiro o extintor do lugar e não me atento para colocar, ele vai ficar ali o ponto ali sem o extintor de incêndio. Acontece também. Então a pessoa que vai deixar ele deitado ali, ela tem que colocar outro no lugar imediatamente. Porque a gente não sabe aonde que vai acontecer o princípio de incêndio. A gente fala o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Certo? Quem aqui já usou extintor? Levanta a mão. Só em treinamento ou já precisou de usar de forma mesmo por causa de um princípio de incêndio? Na atividade lá já usou. O que aconteceu? Às vezes fogo, maçarico, aquecendo peça, vai folha ou óleo no fosso da locomotiva e esse pouquinho. Aí apagou? Tem vezes que antes de eu começar a atividade, eu já jogo tudo no chão da máquina. Depois prego o fogo em cima, não pega fogo de jeito nenhum. É um procedimento que vocês usam lá. E eu sempre ponho um observador comigo, ou um ou dois, um de cada lado e eu na atividade. Porque é rápido, o fogo é rápido, a hora que você assustar Já era, né? não dá nem tempo. E já aconteceu de pegar extintor lá também, vazio. Sim. Aí deu problema. Aí eu abri a mangueira, porque não tinha risco de... A máquina estava energizada, eu joguei água. Porque ia queimar tudo as mangueiras lá, queimava tudo. Tá. Você? Mesma coisa? Mais alguém usou extintor já? O meu foi em treinamento. Treinamento? Senhor? Não, na elétrica nem precisei, graças a Deus. Nunca precisou, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Alguém mais, gente? Tranquilo? Mais alguma observação aí? Raimundo? A questão do extintor deitado, isso aí é uma atividade que é desenvolvida para o procedimento que a Brigada de Emergência numa empresa desenvolve no caso de uma atuação de um sinistro real. Então, isso é um exercício até para que a Brigada, depois que desenvolveu o trabalho de contenção de incêndio naquele local, aonde está os extintores deitados, tem sempre uma pessoa responsável pela empresa para fazer o recolhimento, levar para o depósito, para repor esse extintor no local onde ele foi retirado. Show de bola. Dúvida, gente? Pergunta? Então a gente agradece a participação de todo mundo nesse DDS aí. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo de hoje, do treinamento. E que leve isso aí, né, de aprendizado para os lugares que vocês forem trabalhar. Beleza? Muito obrigado a todos aí. Bom trabalho. Beleza? Show de bola. Aí.